Se em algum dia da sua vida você já recebeu a correção da sua redação e nela estava escrito "Como assim? Confuso, não entendi", assista esse vídeo até o final porque ele foi feito para você. Sorry ass DJ. Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou te ajudar a desconfusar os parágrafos do seu texto. Texto confuso é um problema muito comum aos estudantes da educação básica, mas o Enem não quer saber disso, não é mesmo? Por isso, cola comigo que eu vou te ajudar a melhorar isso. E o que é que faz um texto ficar confuso? Não concluir uma ideia e já iniciar uma outra. Começar período com gerúndio, que seria o complemento da ideia anterior. Não utilizar corretamente a ordem direta, sujeito, verbo e objeto. Esses são os principais motivos que deixam o texto bastante confuso. E agora eu vou mostrar como que funciona na prática um texto confuso. E depois eu irei reescrever cada texto apresentado. E o primeiro item a ser analisado é iniciar um período com gerúndio, como nesse exemplo. O assédio sexual é uma prática comum na sociedade brasileira, surgindo no período feudal, concretizando-se com crianças e adolescentes e perpetuando no ambiente de trabalho. Observe que só nesse período houve 3 gerúndios: concretizando, perpetuando, surgindo. E o que é o gerúndio? O gerúndio é uma forma nominal cujo radical do verbo se alinha ou é somado ao sufixo NDO. Por exemplo, o verbo cantar, quando eu acrescento o sufixo NDO, fica cantando. O verbo beber, bebendo. O verbo sorrir, sorrindo. Essas formas nominais, elas trazem o sentido de continuidade, o sentido de que algo está acontecendo. E se eu inicio um período com o verbo que traz esse sentido de continuidade, eu vou quebrar uma lógica textual, eu vou quebrar uma lógica do sentido ali expresso. Além disso, a quantidade de gerúndio no mesmo período fez com que virasse em gerundismo, e gerundismo é um erro, porque vai ficar sempre trazendo uma ideia de continuidade, surgindo, concretizando, se perpetuando e assim não finaliza a ideia. E como podemos reescrever esse parágrafo deixando-o melhor? Ele poderia ser reescrito da seguinte forma: o assédio sexual é uma prática comum na sociedade brasileira, tendo origem no período feudal em que crianças e adolescentes eram as principais vítimas. Além disso, essa prática se estendeu para os diferentes espaços sociais, incluindo o ambiente de trabalho. Observe que nessa reescrita houve a inclusão de alguns elementos importantes como em que, além disso, tendo, ou seja, foram eliminados os gerúndios e o parágrafo ficou com um sentido bem mais compreensível. E um outro elemento que talvez seja o mais utilizado para fazer a confusão do parágrafo é utilizar de forma desordenada a ordem direta, que é o sujeito mais verbo mais objeto. Ou seja, na maioria dos textos escritos há um sujeito e geralmente esse sujeito é o próprio tema ali abordado. Pode ser o machismo, o assédio sexual, a corrupção no Brasil. Ou seja, é o ser sobre o qual eu declaro algo. E essa declaração, essa informação, ela deve vir nessa lógica. Ou pode também vir de forma indireta, porém, deve-se obedecer à estrutura presente nas regras gramaticais. Vamos agora ver um exemplo para observarmos essa desarmonia entre sujeito, verbo e objeto. Observe, a sociedade brasileira lutou muito para ter o direito de votar. Nos tempos passados, não podiam votar negros, mulheres e pessoas que não possuíam determinado grau de riqueza ou uma boa renda. Observe que quando se fala em não podiam votar negros, ficou uma construção muito estranha, porque na ordem direta ficaria negros não podiam votar.
Então essa desarmonia na ordem fez com que o sentido ficasse prejudicado. A partir de tudo isso que foi apresentado a vocês, eu espero que ficou claro quais são os principais elementos que contribuem para que um texto fique totalmente confuso, como o mau uso dos sinais de pontuação, utilizar gerúndio após ponto de segmento, utilizar de forma desordenada sujeito, verbo e objeto. E essas foram as dicas que eu trouxe hoje para você. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo. Beijo!